Salve, salve. DJ Kelly Silva chegando aqui para mais um Papo Sound. Eh, Trazendo muita arte, conversa boa, muita cultura, muita educação, muito respeito, enfim. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que representa muito dentro do legado da música latino-americana, né. Quando a gente fala de música latino-americana, da importância, eh, desse segmento, é um segmento que fala de dores, de amores, de desilusões, de vivências, de cotidiano, com uma sonoridade particular. E, e esse convidado que a gente vai trazer hoje é justamente um representante desse legado, Jean Miranda. Muito Prazer obrigado. prazer te receber aqui Prazer é todo meu. no nosso Papo Sound. É uma grande alegria, porque trazer um músico jovem que está dentro de um segmento tão puro, tão importante aí para o nosso mundo da música, para o nosso mundo da cultura, é muito bom. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço a você, a equipe, a todo mundo, porque é isso mesmo que você falou. É um segmento que carrega muitas questões que dizem um pouco de cada um que nasce na América Latina, né? Na questão tanto do pessoal quanto enquanto o ser humano mesmo, enquanto latino-americano. E fico feliz, muito feliz mesmo de estar aqui representando Isso, essa parte isso, do, do papo. isso é muito bom. Isso é muito bom, a gente receber pessoas como você. Esse é o objetivo do Papo Sound, trazer gente boa, gente fina, gente elegante e sincera, como eu digo Olha, sempre aqui, ó. Ali, ó, tô elegante, eu Tarancon. tô elegante, eu tô A elegante. gente vai falar sobre o Tarancon, viu? Vamos falar sobre várias coisas aqui dentro desse programa. Vamos falar primeiro sobre você. Assim, eu quero perguntar para você a respeito da sua história com a música, né? Como a música surgiu na sua vida? Você é de uma família de músicos, você vem de uma família de músicos, enfim. Mas fala como esse amor pela música surgiu. Como, quando, se é que a gente pode falar quando, né? Dá para falar quando. É, como você falou, a minha família é de músicos, né? Meu pai toca no Tarancon há mais de 30 anos. Então eu cresci ouvindo essa sonoridade especificamente, né? E outras coisas, mas especificamente a música latina. Mas eu posso dizer que o que me deu a chavinha, que virou a chave de chegar e falar assim, puta, eu quero fazer isso, foi quando eu conheci a Miriam Mirá, que foi fundadora do Tarancon, foi a voz mais importante da música latina no Brasil e quiçá uma das mais importantes do mundo, porque o Tarancon vendeu discos no mundo inteiro, né? Coisas até que a gente não recebeu, mas vendeu no mundo inteiro. Você vê que às vezes até no Brasil não se tem Não acesso a se tem algumas acesso. coisas, né, que lá fora chegam, né? Mas foi quando eu conheci a Miriam e quando eu me lembro que ela tinha gravado um show ao vivo que ela transformou em DVD, quando não existia nem YouTube ainda, né? Sim. Quando não se via essas coisas nem no YouTube. E aí eu tinha esse DVD e eu me lembro de ver ela assim cantando aquelas coisas e tocando charango, tocando quatro, tocando essas coisas diferentes, apesar de eu já conhecer, mas ver aquela mulher, porque ela tinha uma postura de palco foda. Ela foi uma pioneira nisso. E aí eu me apaixonei, né? Eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, nem Nove isso. anos. Mas eu vi aquilo e falei, puta, eu quero ser assim um dia. Eu quero tocar essas coisas um dia. E ela foi uma pessoa muito importante, assim, na sua vida com questão de aprendizados, né? Porque você teve aulas com ela, Tive. né? E pouquinho depois disso, inclusive, o Tarancon foi fazer um show no centro, no Sesc Belenzinho, e foi o primeiro show que eu participei. E foi bem interessante, até para a gente mostrar o quão a Miriam foi importante para mim,
que eu me lembro que estava o Tarancon passando som e tal, e ela acho que só cantou, então não tinha que passar nenhum instrumento, e ela ficou sentada na plateia comigo conversando, trocando ideia, assim. E aí, daquele show que eu participei, que fui convidado pelo Emílio, que é o fundador do Tarancon, que Sim. tá até hoje, eu tava com 10 anos de idade. E a partir dali comecei a ter aulas com ela de charango, de canto, de. Primeira vez que cantei em palco no Sesc Belenzinho que eu te falei, foi a Sim. primeira vez que fui como músico, né? Com 10 anos eu toquei flauta, toquei sanfonha. E o frio na E barriga com 10 anos ou você já conseguiu não, lidar tranquilo, de boa? Foi um choque? Como foi é que um foi? choque, foi um choque. Mas eu acho que mais choque ainda foi quando eu cantei, porque aí foi a Miriam, de novo a Miriam. A Miriam me levou pro palco e a gente ensaiou Volver a los 17, que foi uma música que a Mercedes gravou, a Miriam Grande gravou. Mercedes Sosa, né? Genial. E, e aí ensaiamos essa música e cantei com ela. E lógico, o moleque com 10 anos de idade vai cantar para uma plateia e vai, né, ficar desesperado. E comecei a chorar depois e parecia que, nossa, olha, ele tá emocionado. Não, tava nervoso. Tava emocionado também, mas tava bem nervoso, tá? Agora é tranquilo. E você fala de violão, charango, qual que é a diferença de um, de outro? O que que esses instrumentos têm de diferença? Quais são os instrumentos, na verdade, desse segmento da música latino-americana, né? Quais são os principais instrumentos ou alguns deles para A música latina, né, até pelo fato dela ser continental, é um continente em questão, envolve muita coisa, é né? muita coisa, mas tem muitos instrumentos. Ali, por exemplo, na região da Bolívia, do Peru, do Chile, tem aquelas flautas, que tem até muitos grupos de rua que tocam e artistas grandes, que parece uma flauta punk, a sanfonha. Nossa, aqui no ABC tinha muito disso. Tem uma rua comercial aqui, um centro comercial, e tem uma rua chamada Oliveira Lima. E tinha uns grupos que tocavam na rua. Isso, nossa, eu lembro que eu era criança. E até minha adolescência também. E eles usavam essas flautas, usavam esses instrumentos, era bem legal. Exatamente. E isso faz parte da sonoridade. Então são as flautas dos Andes, o quatro, por exemplo, que se eu puder mostrar aqui na Na câmera. câmera, ó. O quatro, esse aqui é um Como que instrumento ele da chama? quatro, Quatro. porque tem quatro cordas Sim. e é um instrumento da Venezuela, ali da região da Venezuela, da Colômbia. Tem o charango é um pouquinho menor e tem 10 cordas, Ah, tá. porque era um instrumento que tentava imitar um alaúde, Ah, entendi. que eles Entendi. pegaram dos Até o espanhóis. posicionamento, então, para você tocar, ele é um pouco mais, Sim, assim, no... ele é cavado embaixo. Então é muita riqueza de instrumentos, né? Tanto é que primeiro aprendi a tocar charango e depois fui aprender a tocar violão. E, e tem uma riqueza muito grande, a música latina como um todo, assim. Quando você fala, assim, por exemplo, da sua iniciação, que foi muito cedo, e até o ponto que você realmente estava realmente como membro do Tarancon, né? Então, como que foi essa transição de responsabilidade, né? Porque se a gente pensa que quando você faz uma participação, ok, você está fazendo uma participação. E quando você está ali, inserido naquele contexto todo, naquela engrenagem toda ali, qual que é a responsabilidade? O que mudou para você na sua cabeça? Tipo, e agora? Como é que vai ser? Pensou, não pensou? Ou só foi? Como é Foi, que... foi meio natural, mas de novo, com a virada de chave de que agora tinha que ser uma coisa mais madura, sacou? Porque, que eu tô te falando, que eu comecei com o Tarancon participando com 10, 11 anos, com 14 eu já tava fazendo o show inteiro. Porque eu acho que até um menino da Argentina, o Federico, do Uruguai, perdão, o Federico, ele teve que ir embora. E aí ficou o espaço, falou, não, o João já sabia o repertório, já sabia as músicas, já sabia os instrumentos, e aí fiquei direto, e fui ficando e tô aí. Já vai fazer 10 anos desse show do Belenzinho, já tô no 10 Tarancon há anos? 10 anos, praticamente há 10 Quer anos. dizer, é uma década já de É muita, minha é vida, meia vida, cara, é minha vida. Tá com quantos anos? Tô com 20. Então, ó, metade da sua vida é Metade da Tarancon. minha vida é É Tarancon. Tarancon. Tá cravado. É,
Quando você, por exemplo, você fez as aulas com a Miriam, e aí, teve uma outra pessoa porque eu lembro que você comentou a respeito o maestro Omar Campos. Omar Campos. Quando que ele entrou na sua vida? Eh, como que foi o seu acesso a ele? Porque você também teve aulas com ele, enfim, né, Sim. você já era um pouco mais já estava um pouco mais velho, né. Já estava um pouco mais velho, 16 anos? Já é 16. 16 anos. Então me fala desse O Omar foi seu encontro com também ele. eu conheci ele por causa da Miriam, ele foi ser músico da Miriam, e ele foi músico de muita gente, ele tocou com Oswaldinho, com Sivuca, com Dominguinhos, com a Nossa, Cida Moreira, ele tocava nossa, toca ainda com a só Cida, com monstros. só. E por acaso é meu vizinho também. Mas eu conheci mais por Quer conta dizer, da Miriam, então você estava em casa. já estava em casa. E aí fui fazer aulas de violão com ele, e é um parceiro legal, porque as coisas que eu gravo, por exemplo, de estúdio, de videozinhos assim mais bem feitos, um até que eu lancei na semana que a gente está conversando, que é uma Sim, música do Enzo sim. Merino, foi gravado lá e tal. E além da parte musical, que ele me passou muita coisa. Um repertório que, por exemplo, eu não conhecia. Fui aprender Tom Por exemplo, Jobim, João Gilberto a tocar no violão. Mais ou menos tocar, aprender a tocar. Mas foi por causa dele, assim. Muita sacada apro- a- de aprimorar um instrumento foi com o Omar também. E, e foi por causa disso, mas também foi por causa da Miriam. por causa a Miriam, ela tá na sua A vida, Miriam assim, é a ela minha madrinha, cara. você considera ela como sua madrinha Considero. na sua jornada Com certeza. artística, nesse Com plano? certeza. Com certeza. É uma das. É engraçado, né? Isso hoje é importante a gente falar assim, a importância das mulheres pioneiras nos. Hoje todo lugar tem esse papo. E é engraçado, eu sem perceber, tenho como as duas figuras assim que tipo me colocaram para trabalhar, colocaram para pensar dessa forma na música, foram duas mulheres, a Miriam e a Tânia Alves, Hum, que que também a gente vai trocar uma ideia sobre a Tam, porque você tem também uma com história especial com ela, né? e são as duas assim, eu tenho a honra de ter duas madrinhas, né? Que é a Miriam, pela questão de ter mostrado o bagulho, como é que funciona, Sim. e a Tânia de ter dado o toquinho e falou assim: agora, agora vai. E você, tipo assim, o que eu percebo é que seu contato era sempre com pessoas mais velhas, né, que você, sempre, eh, como que foi essa sua parte de adolescência, enfim, porque você tinha contato com uma coisa muito rica, com uma cultura muito rica, que dentro de uma adolescência ou de uma infância, de uma adolescência, nem todos têm. Então como é que era sua vivência com outros adolescentes? Ou era tipo assim, não, Não, eu sou um ET. Eu ou sou um você ET. tá em tudo. Não, engraçado. Eu sempre tive essa ideia também. Às vezes eu falava, puta, cara, eu tô sozinho aqui. Eu quero falar de Chico Buarque. Ninguém aqui conhece o Chico Buarque, sabe? É, E aí, mas não olhava isso como uma forma de ser meio arrogante, saca? entendi. Sim. Ah, não, só eu conheço Chico É. Buarque, vocês são burros. Não, né? Tem gente que É não claro, se conhece, você isso é tivesse alguém pra normal. você trocar ideia sobre isso, seria Claro, legal, pô, né, mas assim, também claro. não tem nada que Então é muito bacana isso, assim, e sempre que me chamaram, principalmente na época da escola, era sempre tipo pra falar assim, ó, você pode somar com isso. Chega e fala do Tarancon, fala sobre essas músicas, sabe? Porque, assim, por mais que os colegas às vezes não sacassem o que era o Tarancon, não sacassem o que era a MPB, a música latina, todos os professores sacavam, sacou? entendi, entendi. Todos os professores sabiam quem era a Miriam, quem era meu pai, quem era essa galera. Então, para eles também era muito interessante chegar e mostrar. Sim, E muita gente, hoje eu tenho muitos colegas assim, da minha idade mais novos que vão no show do Tarancon. Para além da amizade, é porque curtem aquilo, porque gostam mesmo, né. aprenderam a gostar daquilo assim porque é uma coisa muito diferente,
saca? Não é uma sonoridade normal. Essa coisa do dia a dia que a gente tá falando, não é uma coisa que tá na TV, não é uma coisa que tá. Você abre o Spotify, vai estar lá um disco de um grupo do Chile que toca charango e bumbo. Não é uma coisa tão óbvia. E com letras, né, com letras, assim, tão específicas e ao mesmo Exatamente. tempo que abordam tantas coisas que às vezes as pessoas nem param para, né, para pensar ou para discutir sobre aquilo ou para falar, para debater, né, junto com outras ou não se abrem mesmo, né? Porque às vezes falar sobre sentimentos, às vezes a música é o caminho também, né, para Claro. falar, para quem é muito fechado ou sei lá, para quem não consegue falar aquilo, mas ouve aquilo que está sendo cantado, que está sendo tocado e se identifica com alguma coisa daquilo que ela está ouvindo. Com certeza. É o grito e a alegria do continente, saca? Porque esses instrumentos aqui, o próprio quatro, o charango, são instrumentos indígenas majoritariamente. É a raiz do troço, sacou? É, É o, uma é, é ancestralidade que uma está aí. ancestralidade muito grande. E, e principalmente o trabalho do Tarancon, há 50 e alguns anos, é exatamente essa, é lembrar a gente que a gente também é América Latina. O Brasil às vezes esquece isso. A língua separa, o Chile é frio, o Brasil, o Rio de Janeiro é quente, mas, Sim. cara, a gente tá no mesmo lugar, mano. A gente tá no mesmo lugar. E, e, é- Somos hermanos. e esse e a música une tudo isso, Com né? certeza, com É que certeza. realmente acho que o povo brasileiro assim ele não tem, como é que fala, tanta percepção disso. Eu não sei se não tem a percepção ou não quer ter ou não se interessa para se aprofundar a respeito disso, assim. O que que você acha desse segmento, assim, por exemplo, eh, dentro do nosso contexto musical hoje em dia, assim, para vocês trabalharem com essa vertente, como que funciona tudo isso? O acesso que as pessoas, o tipo de público que frequenta, enfim, como que é? É uma coisa bem restrita, as comunidades que gostam desse tipo de música, como que funciona dentro da vivência de vocês em show, assim? Cara, é muito louco porque é bem diverso. Apesar de todas as dificuldades, é bem diverso. E porque tem muita gente nova, legal fazendo esse som, sabe? Tem a própria cantora do Tarancon, a Maitê, ela é nova. Tem uns meninos muito bons, o Francisco Prandi, a Ana Stingen, que são meninos novos. Os próprios percussionistas do Tarancon, o Jonathan e a Natália, são novos. E eu posso citar mais uma dezena, a Claudinha Manso, que agora toca com o Baiana System, é cantora do Baiana Ó, System. E é uma chilena que veio com um violão nas costas, sonhando e batalhou e conheceu o Tarancon logo que chegou, inclusive. E agora é cantora do Baiana System, sacou? e o Baiana E, System e, e ela tá tem um trabalho muito lindo também. uhum. Ela tem um trabalho muito lindo. Ela tem um trabalho também Solo. solo. Inclusive, quem estiver assistindo, conheço a Cláudia Manso. Cláudia Manso, gente. Mas enfim, o público do Tarancon é bem diverso. Você vê, é que eu tô te falando, muita gente da minha idade que vai, e tem, lógico, a galera que tinha a minha idade quando o Tarancon começou, Sim. sacou? As professorinhas de 70 anos e os alunos de 20 e muita gente jovem que curte essa sonoridade, os bicho grilo, é legal pra caralho, sacou? Tem todo tipo de Todo tipo. e é algo que dá uma abertura, né, pra quem quiser chegar. Sim, porque é isso mesmo, é uma música de acolhimento até, né? A música em si é um acolhimento. Se você ouvir e você sacar que você se sentiu bem ouvindo aquilo, mano, já ganhou. É, e assim, quando a gente fala de parte de instrumentos, né, que você estava falando dos nomes dos instrumentos, os instrumentos que são característicos, enfim, né, aquela coisa totalmente pura e analógica e real e concreta e, né, que você pode pegar, tocar e sentir a diferença de cada um deles, né. Sim, perfeitamente. Porque
O negócio dos instrumentos é isso, apesar de ser antigo, analógico e milenar, porque é milenar, é um negócio que sempre vai ser uma novidade, né? O Caetano, naquela letra lá do Um Índio, ele fala mais ou menos isso. Fala assim: um índio é uma novidade. A coisa mais pura. A gente tá tão cheio de processos de mudanças em inteligência artificial e robô e tudo. E aí você fala assim: porra, cara, mas isso aqui as pessoas às vezes olham e falam: caralho, isso aqui é um instrumento indígena. Isso aqui é uma coisa que tem, sei lá, 500 anos que alguém criou esse instrumento. E é sempre uma novidade, então é uma coisa muito fascinante para quem vê, E o sabe. que você extrai dele, eu acho que desses instrumentos não tem tecnologia, não tem, sei lá, hoje em dia para se produzir música a gente vê que, por exemplo, você pode criar instrumentos dentro de um próprio programa, enfim, né, existem vários aí, nem vou ficar citando nomes, mas existem vários aí que a gente pode criar o que a gente quiser, né, mas não tem tecnologia que vai chegar na pureza Sim, disso. Pode até querer. pode parecer, e eu acho muito da hora também. Eu curto bastante, principalmente essa galera de Você é música latina, tecnológico? na medida do possível. Mas eu curto de verdade. Eu 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 acho muito legal, assim, bom, o que a gente tá falando, o próprio Baiana System, ele fez um É. disco de música com essa pegada latina. Tem um cara muito bom de Porto Rico que se chama René, do KG13. Hum. Não sei se você conhece. Não. Vale a Bom pena saber, é conhecer. bom saber, por isso que é bom essa conversa, né. Porque às vezes você cita pessoas, que aí depois eu vou lá pesquiso, É e aí depois eu lógico. vou lá e ouço, depois eu vou lá e vejo o trabalho e Igualmente. E então é mais ou menos isso. Eu fico pirado assim com essas coisas novas também. E acho muito proveitoso quando pegam esse mundo tecnológico que você está citando e essa parada. mistura. E mistura. Eu acho isso muito da hora. E tem. É isso, Esse é muita o gente processo que. da evolução, Com assim, da música? certeza, com certeza. Que a gente pode até já começar citando que esse disco recente que o MC Hariel fez, que ele propôs em fazer um negócio que tivesse a pegada que ele tem, que é eletrônico, funk e tal, e tivesse uma coisa acústica, principalmente andina, que foi o papel que eu me Sim, prestei a fazer, que era com tocando charango. Toquei violão e toquei sanfonha também. sim. E é O que que é e sanfonha? a sanfonha é a flauta Ah, é essa flauta que essa você, flauta que tem vários tubinhos, eu deveria ter trazido uma sanfonha, olha, mas mancada, hein, Jean. mancada, mancada, Ó, mancada, produção, mancada. próxima vez com o Eu Jean, deveria ter trazido o cobrança, hein. tarancon aqui. Cobrança. Tô devendo então para trazer uma sanfonha. E então foi legal ele querer resgatar essa sonoridade que tem também a ver com ele. A gente vai vai entrar nesse assunto possivelmente. Eh E ao mesmo tempo essa coisa nova, que é o que faz a galera se interessar naquilo também. Sim. E ó, eu estava falando com a produção aqui agora, né, já já a produção, a gente vai fazer aquele brinde? Já já vamos fazer aquele brinde? Aquele brinde maroto? Maravilha, Sempre tem um brinde, mas você toma uma cerveja? claro. Então Não, aqui, eu ó, tô em você tá em casa, tô em casa? casa. Já Miranda Se está eu em não casa. tomar nada, eu Já vou Miranda ficar sem jeito. se encontrou aqui no Papo Sound. Já me fala uma coisa, pessoas que você dividiu o palco, né, artistas, grandes artistas que você dividiu o palco. Então me fala alguns deles, o que marcou para você, o que trouxe, que todo mundo agregou, mas eu acho que tem algumas coisas que são especiais, que acontecem quando a gente está em contato com pessoas legais, com pessoas bacanas. Então Claro, me fala alguns que você dividiu o palco e al coisas que te marcaram, algumas. perfeito. Eu dividi palco com bastante gente, mas assim, e a maioria das vezes com o Tarancon, né? Mas tem figuras assim que realmente eu curti muito ter dividido o palco. Um deles é um cara que eu gosto muito da cena indie, rock independente, que é o Tata Aeroplano.
Tata Aeroplano. É um cara muito foda, eu acho ele muito da hora. Ele tem uns discos. Enfim, eu já ouvi muito Tatá. E gostei, dividi o palco com ele, acho que em 2017. Então também, sei lá, tinha 12 anos de idade. Então você Mas era. começou assim, né? Tipo, com 2 anos de idade, eu dividi o pau. Mas era muito louco e muita gente legal, assim, com. Que eu tenho a honra de falar que toquei junto, saca? Porque eu, mesmo estando no Tarancon, eu tenho maior alegria, por exemplo, de ter dividido o palco com a Miriam, com o Emílio. O Emílio é uma entidade da música latina no Brasil, Sim, né? O primeiro grupo, o Tarancon foi o primeiro grupo a fazer música latina no Brasil, de brasileiros fazendo música latina no Brasil, se sim. prestando a colocar música latina numa visão brasileira. Então, e com o Turcão, o Gica, que foram membros que, enfim, também foram, mas muita gente com conheci o Fred Góes, que hoje ele é presidente do Boi Garantido de Nossa, Parintins. isso é um. Olha, Cerveja, senhores. Opa! Esse aqui é muito o brinde obrigada. maroto, Esse é o então. brinde maroto. Ó, Produção Ricardo Kafka, viu? Esse cara é. Ele é gente boa monster. pra cacete. Monster. Um brinde. Enfim, e muita gente legal, assim que. Porra, pessoas que eu adoro. A própria Cláudia Manso, Sim. que eu conheci. A Kátia Teixeira, que é uma moça, uma cantora que busca muito esse trabalho da raiz, do caipira e também muito, muito folclórica mesmo, saca? E Oswaldinho, que infelizmente faleceu recentemente, né? A Marisa. E, puta, muita gente legal, muita gente legal. E lugares, assim, pelo Brasil, pelo mundo, que você já foi, que você já esteve e que te marcaram também, né? De repente, às vezes as pessoas falam, né? Ou grandes casas de show, ou não, ou lugares pequenos, mas que são gigantes também, enfim. Quais lugares que você já conheceu e que você já se apresentou e que. Olha, eu sou bem bairrista. Eu Você gosto é de falar. vileiro? Eu, Você é vileiro também? eu gosto de falar que eu toquei no Centro Cultural São Paulo, que eu acho aquele lugar, puta, foda. Aquilo tem. Tanto é que até hoje existe um diretor lá do Centro Cultural que falou que até hoje o Tarancon, em 1984, eu acho, foi o recorde de público do Centro Cultural. Nossa. Ao ponto de tinha aquela sala do Irã, eu acho, que tem Sim, sim, uns vidros em volta. sim. Estourou um vidro que a galera queria ficar pra ver Isso. e Tipo, o tal. pessoal ficou Foi ensandecido. muito louco. Mas eu fiz bastante show em Sescs, que foram marcantes até por isso, porque era o começo e e tem muita coisa que me marcou em palco. Por exemplo, esse projeto do Harry, do Funk Superação, de eu ter tocado com Gilberto Gil, senhor Gilberto Gil, Você tocou praticamente com uma entidade, né? praticamente não, com uma Com uma entidade da entidade, né? música popular brasileira, né? E com, enfim, foi muito delicioso fazer esse trabalho, até porque a galera que ele convidou é muito boa, saca? O menino da guitarra, o Pirone, o Lucas do violino, o Thiago, que foi um cara muito gente boa do teclado, enfim, muita gente. Foi assim, uma galera, músicos jovens também, né? Sim. Alguns deles muito jovens também, né? E curioso de tudo isso, porque meio que aquela galera, o Hariel conheceu de outra forma, sacou? Pela internet, ou então, o Pirone, por exemplo, ele toca na rua, fazia coisa assim no Farol, guitarrista do Farol. Então ele parava no sinal fechado e começava a tocar guitarra. Eu acho foda isso. E o Harry me conheceu por conta da relação de música latina, do Celcinho Ribeiro, que Grande músico, né? Grande grande músico, artista. grande figura, que também foi um precursor da música latina no Brasil. Sim.
passou por muitos grupos e foi um amigo do meu pai, um amigo assim de dividir boteco tocando e dividir palco tocando, e, e me conheceu dessa forma, né? Pelo Celso. Eu acho, inclusive, eu já comentei isso até com a Karen, com a mãe dele. Eu falei assim, eu acho que eu sou o único músico ali daquele projeto que conheceu o Rariel por causa do Celso, não conheceu o Celso por causa do Rariel, O Celso, sacou? é verdade, é O verdade. Celso é muito presente desde a minha infância também, que a gente tá falando dessa sonoridade. Sim, Eu ouço as músicas do Celso de pequeno também. E toco, né, essas músicas. Então foi muito bacana. Quando o Harry chegou com o convite, porra, já tinha topado, né? Ele e o Tim Marques, que foi o DJ que organizou aí eu acho muito legal o musicalmente trabalho dele, do Tim musicalmente esse Marques. projeto. Gosto muito do trabalho dele, eu acompanho também. O Ti ele foi bem feliz nesse projeto, assim, que tô falando especificamente desse projeto porque foi o que eu acompanhei, né? Mas foi muito legal, assim, dividir o palco com o Gil, com a Isa, com o Péricles, com aqueles MCs e, enfim, tudo. Foi um universo. Foi, assim, coisas que eu Foi não muito achava. louco, né? Foi muito Foi muito louco. louco, né? E eu Não não tem como falar que achava. não é, né? E eu não achava que eu ia fazer isso Assim, não tão tem nem como cedo. ter formalidade, né? Quando você fala de um negócio desse, né? Você vai pra um lugar assim desse, você fala, meu, olha, tipo, olha tudo isso que tá acontecendo, né? Olha Foi, cara. toda essa arte diferente, tudo junto dentro de um mesmo, E tudo se vincula nesse tudo se sentido, encaixando. né? Tudo se ligava. Eu não tava ali por acaso. Olha, então para, ó, E, o pessoal, quem assistir esse programa e a gente tá falando aqui sobre o Funk Superação, que é um projeto do MC Hariel, que a gente vai colocar um vídeo, né, para o pessoal ver a respeito, principalmente do Jamiranda, né, desse encontro de vocês, né? Então, é bem legal assim a gente poder falar disso, porque é uma junção de pessoas, vocês estavam ligados, né, dentro de um, né, do mesmo contexto, mas vocês vão ver o depoimento do Rariel que a gente vai colocar. E é isso, porque a gente precisa ver que pessoas no mundo, elas, e dentro de um contexto, elas se encontram e às vezes elas estão fora daquele contexto, mas quando tem que se encontrar, se encontram. Então, o de vocês foi desse jeito? foi isso aí. E foi muito legal, porque eu acostumado com uma espécie de trabalho que é enfim, o tarancon, essa música acústica e tal, e aí me botam no palco assim, com aquele cenário, aquela sonoridade diferente, muito louca e muito legal, e somando tudo, uma metaleira foda, e o charango, a sanfonha, que é o lado andino do projeto. Enfim, o Harry acertou demais nisso aí. Inclusive, abraço pra ele. Rariel, Ariel, tamo junto. Valeu. somos seus fãs também, viu, Rariel? Esse papo Então, tá rolando porque você me viu com ele, não é isso que você me falou exatamente, nos exatamente, bastidores? exatamente, né? O que até depois a gente vai colocar, né, na exibição desse programa para todo mundo assistir, o vídeo do Rariel no Conversa com o Bial, falando sobre você e falando sobre esse encontro. Então, a gente tem esse registro importante que vai ser bacana a gente poder mostrar para todo mundo. A gente tem um outro encontro também, muito importante para você, que você falou no início, né, da nossa conversa, e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito. Tânia Alves. Beijo pra ela Sua também. beijo, Tânia Alves. Ela vai Um assistir. beijo para você, né? E precisamos falar porque essa mulher é um ícone, uma artista ícone do nosso cenário como atriz, como cantora, enfim, né? Então me fala um pouco da Tânia, desse encontro seu com ela, sua sua segunda madrinha, né? Minha segunda Sua madrinha. segunda madrinha. A Tânia é uma das figuras mais legais que eu conheço. É uma das pessoas mais legais. Porque. E também por essa relação com a música latina, né? Porque ela foi casada durante um tempo com o Enzo Merino.
que foi outro cara que junto com o Emílio, junto com a Miriam, junto com o Celso, junto com essa galera toda, o Enzo também foi um precursor. O Enzo é nascido em Santiago, era chileno, e, enfim, explodiu aquela ditadura lá no Chile. Sim. Ele veio, ele era cabeludo, Que era a músico, época de Pinochet, era isso? Pinochet. Pinochet, né? E veio e passou por toda a América Latina. Ele foi pelo norte do Chile, passou pelo Equador e tal, e aí entrou no Brasil pelo Amazonas. Então ele foi trazendo um enriquecimento de sonoridades, de coisa muito boa, que somou muito no movimento da música latina no Brasil nos anos 70, principalmente, que foi quando começou. E, e ele foi casado com a Tânia, inclusive na época auge. Eles inclusive tiveram um grupo que se chamava Los Chuncas, no Rio de Esse eu já Janeiro. ouvi falar. No Rio de Esse eu Janeiro, já ouvi falar. os Chuncas era do Enzo, o Toby Gil, que é um boliviano, que é também um precursor, e a Tânia era uma das vocalistas que participaram do disco do Los Chuncas, e ela fez coisas muito bonitas com o Enzo, né? Trabalhos muito bonitos. Ela tem um disco de 83 que se chama Novos Sabores. Esse também fica para conhecer a Pra dicas galera. aí. Hoje a gente tá cheio de dicas, assim, cheio de. E aquele disco assim, é o coração da Tânia e a cabeça do Enzo, saca? Porque também tem essa sonoridade. Era um pop dos anos 80 com esses instrumentos e essa sonoridade, essa pegada e esses ritmos. Então ele foi um músico muito iluminado, assim. Ele também passou por mil grupos, fez mil trabalhos, mil coisas, mas ele era uma banda. Tem caras que são assim, Tem né? pessoas que são assim, né? O, o, o Celso era uma banda. O Enzo era uma banda. Enfim, É uma coisa tão surreal que você pensa, parece que a pessoa veio de um outro planeta, né? Veio, sim, veio. E com essa sonoridade é muito interessante. Então, e a Tânia se aproximou por causa disso, por conta dessa história do Enzo. E aí, por acaso, eu acho que eu coloquei na internet, eu coloquei cantando uma música do Enzo, que era Maracá, que é uma música dela e do Enzo, e ela viu por acaso e falou assim, como é que esse moleque conhece essa música, né? Inclusive, né? Já dando uma deixa aqui, a gente também tem um outro registro que aí na transmissão desse programa a gente vai colocar com a Tânia Alves falando também sobre você, sobre esse encontro, que eu acho tão importante. eh, as pessoas até registrarem isso. Eu acho tão legal quando um artista ele registra, ele fala sobre o encontro com o outro e como que aquilo aconteceu. E assim, e é um vídeo muito especial que eu vejo o carinho dela por você, assim. Então, pessoas, vamos colocar aqui depois um vídeo da Tânia Alves falando sobre o Jean e todo esse todo esse universo aí que vocês viveram para rolar um trabalho bacana que é o que rolou, né. E eu me sinto muito honrado também de estar trabalhando com a Tânia, além dessa parte de ídolo, né? Porque ela é isso daí que você falou, ela é uma figura importante para tudo, um pouco, né? Mas eu fico muito feliz porque quando ela buscou essa sonoridade nos anos 70, 80, quem fazia isso era o Enzo, o Celso foi músico dela. Eles tinham uma banda que se chamava Forró Pan-Americano, que foi um nome que o Nelson Mota colocou. Nossa, e o Nelson Motta é Ele não tinha um nem nome a banda. Ele falou assim: não, mas isso aí é um forró pan-americano. E ficou o nome. eu E. sempre gostei muito de ver coisas sobre música, sobre arte do Nelson Motta, assim, Não, ele é um gênio as colunas também. dele são demais, demais. Acho que tinha até um jornal aí que passa bem tarde, aí tinha uma coluna dele que ele falava sobre alguma coisa, Sempre ligado à enfim e tal. música. E ele é um cara muito importante pra música brasileira também. Enfim, e quem colocou esse nome foi ele. E essa galera que tava fazendo, o Enzo, o Celso, que é uma galera que, infelizmente,
não está mais aqui, mas a gente sente eles aqui, eles às vezes me dão uns toques, falam: "Pô, não, o Celso tá aqui, o Enzo tá Eles aqui, só não a estão, Miriam tá aqui". eles só não estão fisicamente nesse plano, Com certeza, mas com certeza. eles estão na contenção. E são meus brother, são meus Você brother. troca uma ideia com Troco eles, muita ideia com você eles. troca uma ideia com eles. Me fala sobre coisas que você ouve, por exemplo, além desse segmento de música latino-americana, de música de MPB, enfim. Tem coisa que você ouve que é totalmente fora? Tipo, você tá aqui e o outro segmento tá aqui. Mas Cara, você eu ouve um rock, você ouve um metal, você ouve pop, o que que você ouve? eu vou falar a real, eu curto tudo que não é tão retinho. Vamos dizer assim, os caras que exploram o campo que eles podem explorar. Então eu acho muito louco, assim, por exemplo, eh, eu não vou lembrar, mas esses dias mesmo eu vi no Instagram uma banda, acho que tailandesa, e os caras fazem tipo assim um rock pesado e botam cítara e botam aqueles tambores e é muito louco, eu acho isso Cítara muito é bem louco. legal. Eu acho isso muito louco. Tem um grupo no Chile que faz o próprio Chuncas. Os Chuncas faziam isso, né? O Enzo ele tocava charango e tocava guitarra. Mas eu ouço de tudo um pouco. Inclusive por conta até desse projeto do Hariel, eu fiquei mais atento a essa nova onda de rap, funk. Eu posso falar, inclusive, até da Bia. Bia Denaro, Beatriz Denaro, que é irmã do Harry, filha do Nossa, Celso. ela tem um trabalho legal, hein? Ela é muito foda também. Ela tem um Eu acho trabalho muito legal, aquela legal. menina. E começando É uma também. garota, né? Eu falo menina assim porque é uma garota, né? É uma garota tão jovem com talento. É uma família talentosa, São né? os Ribeiro, cara. Ribeiro. E, e é muito legal todo esse trabalho, assim. Então eu fico mais atento a essa pegada. Mais curto, assim. E ouço de tudo na MPB. Eu gosto principalmente dessa parte que ficou meio marginal, assim, não ficou tão óbvia. Eu tenho escutado muito Sérgio Sampaio. Sim, Sérgio Sampaio é legal. muito foda. E, e gosto muito do Chico César, do Zé Cabaleiro, que inclusive são amigos do Tarancon. O Chico deu uma entrevista e deu um depoimento e ele falou assim: Eu não seria artista também se não fosse o Tarancon. Quantos anos de Tarancon? Quantos anos a existência O do Tarancon? Tarancon, a gente fala que tem 50 anos porque gosta de arredondar para não ficar fazendo conta, mas são 52. O Tarancon já tá com 52 anos. De setembro, mais ou menos, de 73. Que foi a fase inicial, que foi uma ideia do Emílio, da Miriam Sim, e do Gica, né? Que eram os três fundadores. fundadores, né? E, e aí foi a partir daí, e começou como um grupo. Eu, inclusive, achei uns jornais esses dias, eu tenho um arquivo só de, assim, desse tamanho de só jornal que o Tarancon apareceu, matéria do Tarancon. Uhum. E aí aparece assim uma matéria de 78, 79, que eles falam assim, um grupo de quase amadores e já tinha 2 discos. Porque era uma coisa bem banda de garagem. O Tarancon era meio rock and roll nesse sentido, sacou? E das músicas de protesto que a gente começou falando. Sim. Tem tudo a ver. Eu acho que hoje, por exemplo, esse trabalho que o Harry fez com Funk Superação, que ele fez com Falando com as Favelas, que é mais recente, Nossa, é sensacional também, tô acompanhando. essa sonoridade, esse discurso, no bom sentido da palavra discurso, é, uma coisa O muito parecida com o que a gente que aquela galera tava fazendo nos anos 70. sim, Entre eles o Celso, o é Enzo, resistência, né? o É resistência total. Esse é o trabalho dele com o Memphis também, que com o participou, Memphis, tal, enfim, que foi desse. gravado até em Gana. Então,
Então eu acho muito bacana isso, porque eu acho que as coisas se somam, sabe? Aquela coisa da realidade da periferia que o rap e o funk agora sim, agora Sim, não, mas agora a galera consegue ter uma noção de como é, até por conta das sim, mídias sociais, a gente fala assim, "Ah, a vida não é tão fácil do muro exatamente. pra lá, né? Sim. E é uma coisa que a música latina tentava fazer. Porque o muro pra lá que hoje a gente vê no funk, no rap, eram os outros países. A galera tava fugindo dos seus países. O Exatamente. Tarancon teve um violonista que hoje ele é considerado assim um dos maiores violonistas do mundo, que é o Juan Falú, que é um argentino. Uhum. E o irmão dele, se eu não me engano, foi preso, desapareceu, qualquer coisa assim. E ele estava fugido da Argentina também. Sim. E o Tarancon acolheu e dessa forma. O Enzo era um cara fugido do Chile, assim, fugido até não no sentido real, assim, sabe? A polícia estava atrás, mas fala assim, mas era É, impossível fazer é, arte com, com, com uma galera te perseguindo o com tempo tanta todo. contenção que estava tendo, né? Exatamente. Porque quando a gente fala, né, essa contenção, essa perseguição, enfim, então como você vai conseguir fazer uma arte, você estando contido dentro de uma, né, você não podendo expandir, né? Não Até tem porque a como, arte é né? expansão, né? Né? Então é bem isso. O, o- essa coisa, esse espírito de liberdade foi muito semeado. E foi uma sacada muito legal dessa galera. Porque eles chegaram e falaram assim: no começo dos anos 70, tipo Chico, Caetano, Gil, eles estavam tudo fora do Brasil, Sim, exilados. exilados. Então falou assim, a galera tava meio órfã aqui de ouvir coisa nova que tivesse o discurso de novo Sim, parecido. Então o Tarancon foi muito especial, assim, a sacada deles, porque falou assim, porra, se a galera aqui ouve música em inglês e é suave, o espanhol é bem mais perto do português, a gente vai falar umas coisas da realidade que a galera que tá sacando vai entender do que a gente tá falando. sim. Até porque a pobreza no Chile não é muito diferente da pobreza no Brasil, que não é muito diferente da pobreza na Colômbia. É a pobreza, É né? a pobreza do mesmo jeito, sacou? Então eles sacaram bem, eles falaram assim, porra, a gente vai ter uma noção de trazer a América Latina para ver, para explicar as músicas da América Latina na nossa realidade também, né? Então a América Latina inteira estava sob esse domínio de repressão. Então a galera precisava criar, né? Então acho muito legal isso. E deu bom. Sim, o Tarancon fez muito show em circuito universitário. É que eu tô te falando, até hoje. Às vezes eu passo na USP, assim, e eu entro com a camiseta do Tarancon e qualquer professor vem comentar e fala assim, porra, que legal, do Tarancon. Ah, uns colegas de sala chegam e falam assim, puta, olha que legal, você conhece o Tarancon da onde? Eu falo, não, eu toco no Tarancon. Como Você também, conheço? Eu você não tem toco. nem idade pra conhecer o Tarancon, moleque. E conheço. Tô lá, saca? Então deixou frutos muito interessantes. Porque é aquilo, por mais distante que vire o segmento que você vai fazer, tem a semente. Sim, No que o Hariel faz, tem um pouco de Celso, saca? tem, verdade. No que a Tânia se propôs a fazer depois, tem um pouco do Enzo. E a Maitê, que é a filha da Miriam, cantora do Tarancon, porra, diretamente. A sua mãe criou e você tá herdando isso, saca? Ó, mais um brinde? Mais, Por favor. mais uma. Aqui, Mais por um. favor, então. Eu tô falando, tô sendo muito bem tratado aqui. Você vê como que são as Que coisas, coisa. que encontros que Que acontecem encontros. nessa vida? Eu vou esperar pra mais um brinde, então, porque é bom brindar. Geladinha, tá boa? Fica aqui pro brinde aí. Geladíssima. Aqui. Fica aqui. Ricardo Kafka. Saúde. Mais um. Saúde sempre. Saúde sempre. Então, só pra concluir, é aquilo. Os pais desse movimento semearam e os filhos estão cultivando, Estão saca? cultivando. E precisa de uma sequência, né? Claro. De maneiras diferentes, de formas diferentes, porque cada artista tem a sua individualidade, né? Tem a sua forma de produzir, mas quando você tem ali sementes plantadas de quem
pavimentou o trecho lá atrás, entendeu? E você traz de uma forma diferente, você coloca elementos diferentes, você traz de um jeito que vai falar com essa realidade que a gente também vive hoje. Enfim, então isso vira isso é evolução, né, é evolução. Exatamente, exatamente. E a música evolui junto com o mundo, né. Então é bem Hoje são temas, né, tem alguns temas que são atemporais, né, que vão seguindo aí, tem outros que vão surgindo agora, né, porque eu falo porque hoje, assim, a gente vive uma realidade que com alguns problemas que não se viviam lá atrás, né, então eu não sei se a gente pode falar a gente sempre tem que ter aquela coisa, aquele pensamento leve de que tipo: "Meu, vamos melhorar tudo, né, vamos fazer acredita que o mundo vai vamos ser melhor. acreditar que vai ser melhor", né, porque se a gente também entrar numa brisa de, né, de descer e de ficar, né, para baixo e enfim, então por isso que aí que a arte vem, Com chega certeza. para elevar tudo isso, até elevar nossos pensamentos, elevar nossa cabeça, para a gente conseguir levar alguma coisa boa para as pessoas, né. Eu falo disso porque o próprio aqui, com esse trabalho do Papo Sound que eu trago, que eu gosto e quero trazer pessoas, assim, diferenciadas como você, pessoas reais, sabe, pessoas que estão aí para mostrar algo verdadeiro. A gente pensa nisso também, sabe, porque hoje o mundo está tão em falta disso, ou em falta de espaços, embora aqui seja um espaço independente, mas é um espaço, Claro, entende. Então, claro. assim, a gente pensa muito nisso. E eu agradeço muito, inclusive, de terem aberto o espaço, porque é isso mesmo, é importante a gente ver que também existe vida fora do que a galera acredita que só existe aquilo, né? Num período que a gente vê CPI de tanta gente estranha e Ou você vê que só importa like aqui, like. like ali, enfim, coisas assim que às vezes para nós não a gente precisa se Exatamente. alimentar, né, e a arte ela é um alimento, né, A arte está diário. acima de qualquer like, de qualquer coisa. Me fala um pouco, dos seus projetos solo, porque você tem o seu trabalho com Tarancon, óbvio, mas projeto solo, o que que você tem aí de trabalho, o que que você está desenvolvendo, a coisa tá aí no Então, em na primeira mão, hein? fase Em primeira mão. olha, Primeira mão, olha primeira que pessoa, as honra, primeiras pessoas que estão sabendo são vocês. que honra, Papo Sound sabendo em primeira mão, vamos lá. Eu tô começando a gravar um disco eh, com composições minhas que eu tô preparando. Tô começando a compor também, não sou, sabe? O que eu tô falando, faz 10 anos que eu vou pra palco, mas ainda não tinha me focado a falar assim, não, agora eu vou querer fazer um trabalho meu, que lógico, tudo vai calhar nessa mesma ideia desse discurso que a gente tá te falando, que a gente tá aqui conversando, né? Mas tô fazendo isso e vamos torcer para dar tudo certo e logo logo tá nas paradas e nas plataformas e em tudo Sim, e tocando. E uma outra coisa que eu venho fazendo dos últimos tempos, até por conta do Funk Superação, que foi um reencontro com a família do Celso. sim, E a gente tá descobrindo um material muito interessante que ele deixou, saca? que é muito importante que Muito isso seja importante. colocado aí para todo mundo ouvir, Com né. certeza. Porque a minha proposta, inclusive, tanto com relação à Tânia quanto relação ao Rariel e à Karen, um beijo pra tia Karen também, que ela vai Karen, assistir. eu te acompanho, viu, Karen. Então, Você não me conhece, mas eu te conheço. e a intenção, na verdade, era exatamente essa. Eu falei assim, porque tem um material muito rico, muito importante. E me bateu essa noia, inclusive, quando eu cheguei e falei assim: puta, você coloca na internet Enzo Merino, Celso Ribeiro, não aparece quase nada, saca? Sim. E. Pô, esses caras fizeram show pra cacete, teatro pra cacete, fizeram lira paulistana. Porra, eles criaram um movimento aqui no Brasil. E uma obra gigantesca, E uma né. obra gigantesca que tava sendo esquecida. Sim.
Então eu acho, eu me saquei disso e fui atrás deles, enfim, a gente se foi um grande reencontro de sons, principalmente, porque a gente falou assim, cara, tem uma coisa guardada aqui, preciosa, que não pode ficar guardada. E, porra, os filhos são artistas, né? Toda essa galera que tá em volta é artista. Então vamos trabalhar, Nada vamos mais justo que que colocar eles isso. colocarem esse legado aí para frente, para muita gente também poder ouvir, ter oportunidade de ouvir. Eu acho que isso é até importante nesse momento, porque eles são vocês, né? Eles, eu digo vocês, vocês são uma voz agora, entendeu? Que tem que colocar isso para frente mesmo. Com certeza. Então, então você, olha, você vai fazer o seguinte, eu tô fazendo ele me fazer uma promessa que nem sei se ele vai aceitar, tá Não, bom? eu vou. Mas Jean Miranda volta para falar depois, futuramente, sobre esses Com certeza, trabalhos. com certeza. Posso contar? Claro, Podemos claro, contar? Produção, claro. ó. Ricardo Kafka tá aqui de testemunha, hein? Ah, tá aqui. Com certeza eu volto. Pra qualquer coisa. Com certeza. Me fala sobre a agenda do Tarancon, como que tá agora, os shows de vocês, enfim. Olha, então eu vou aproveitar para fazer o merchandise. O próximo show que a gente tem, o mais próximo de acontecer, vai ser agora, dia 25, semana que vem, Semana que vem. no domingo, em Barueri, na Festa das Nações. É uma festa muito legal, uma feira que vai ter comida, dança, música, enfim, na Praça das Artes de Barueri. E a gente vai tocar lá com a formação do Tarancon inteira. E vai ter muita gente legal, artistas que vão vir da Argentina, do Chile. Enfim, vai ser muito louco. Tem Se, muita gente boa, vai se der ter um pra, encontro. se der pra comparecer, vai ser bem da hora. Então, gente, compareçam e enfim. E aí, suas redes sociais, como que o pessoal consegue te achar na rede social para ver o seu trabalho? A gente sabe que no YouTube tem o seu canal, que eu vejo o seu canal ali, vídeos seus tocando muita coisa. Então, como é que o pessoal pode te achar? É isso aí. No Instagram, principalmente, eu tô mais ativo, né? Que, enfim, fica até mais fácil por uma questão de facilidade. Mas o Instagram é eujantarancon, Jan, J-A-M. Ó, gente, então nos créditos depois, quando a gente, né, esse programa for transmitido, a gente vai colocar também nos créditos aí as redes sociais do Jean, para todo mundo Maravilha. acompanhar. Então, mas como é que é? De novo? Eujantarancon. E o Instagram do Grupo Tarancon, que é @Grupo Tarancon. Jean, a gente tem aqui um presente para você, né? Ó, Olha, para mostrar que você, ó, colei, assinando aqui o que você colou colei. Tô aqui sempre no que Papo precisar. Sound. Obrigado. Um presente para você, levar de lembrança aí, Que legal. guardar com você. E agora, né? Olha, passa tão rápido, né? Passa tão Já? rápido, já tá Já? acabando. Que Já isso? tá acabando, gente. Não Nem terminei a pode. cerveja? Olha, né? Ó, já tá acabando. Mas assim, eu quero, né? E peço que você nos presenteie aí com uma canja sua, com alguma música, alguma canção que seja especial para você, que seja uma canção sua ou uma canção de algum outro compositor, algum outro músico, enfim, mas alguma canção que marca a sua vida, que toda vez que você ouve ou que você toca, ou, enfim, que essa canção é algo que significa para você. Então eu peço que você nos presenteie com isso, presenteie aqui o nosso público do Papo Sound. A gente está encerrando aqui agora. Se pudéssemos, a gente ia ficar aqui, ó, até amanhã conversando, mas né, o tempo é uma coisa muito complicada, né? A gente, quando é algo muito bom, às vezes a gente Passa rápido passa tão e... rápido assim. Puta, foi muito legal. Outra coisa, ó, CD do Tarancon, para todo mundo aqui, ó, Esse é o mais recente. mais recente. E quem quiser conseguir esse CD do Tarancon, ainda não, é tão recente que ainda não tá nem nas plataformas digitais, para vocês terem uma noção. E esse tá analógico mesmo, em breve vai estar.
Em breve vai estar. Tarancon de todos os tempos. Então chama no Instagram, pede uma. Fala, gostaria de ouvir o CD do Tarancon. Eu mando autografado. É isso. Então, Jean, bora para uma canja? Bora. Muito obrigada Olha, obrigado mesmo. mais uma Kelly, vez. Ricardo, todo mundo aqui. Espaço Gli, Ricardo Kafka, ó, sempre aqui na nossa produção, na nossa contenção. Enfim, tamo junto, todo mundo. Bora? Valeu mesmo, bora. Vou puxar aqui o microfone pro 4. Assim fica fácil. Isso. Eu podia tocar muitas coisas que me marcaram, né? Mas eu vou cantar uma que especificamente esses últimos tempos tem me tocado muito, porque eu acho uma música que é aquela coisa do continente esperançoso, das pessoas estarem esperançosas. E é uma música do Celso, Muito Celcinho bom. Ribeiro, Muito bom. e se chama A Ti, ó Democracia. A ti, ó democracia. Então, a gente encerrando aqui o Papo Sound. Já Miranda, bora. Venha, farei o continente indissolúvel. Farei a mais esplêndida raça sobre a qual o sol jamais brilhou. Farei divinas terras magnéticas com amor de camarada, com amor de toda a vida de camarada. Plantarei o companheirismo copioso como árvores ao longo de todos os rios da América e ao longo dos grandes lagos e por todas as pradarias. Farei cidades inseparáveis, cada uma com seus braços, num enorme abraço carinhoso, com amor de camarada, com o másculo amor de camarada. Atisto de mim, ó democracia, a fim de servi-la, ma fé. A ti estou trinando essas canções. Viva Celso, viva a música Viva latina, Celso, viva a viva o música latina, Tarancon, viva Tarancon, viva viva Zé Miranda, viva Papo Sound, viva viva todo tudo. mundo. Tamo junto. Valeu mais uma vez. Quando surgiu esse projeto para Aham. fazer esse DVD, eu tava vendo vídeos de um filho também, de um ex-integrante da banda do meu pai, que era o Tarancon. E esse Moleque que é- nova geração também. Esse que é o Jean Miranda, Ele mesmo. que tá com você. Tá comigo, a gente convidou ele para participar da banda aí desse projeto. Mas o Jean fazia cover de músicas do seu pai, é isso? Ele faz. Ele faz? Ele posta até hoje vídeos na rede social dele e faz covers, não só do meu pai, mas também de muita música da cultura latino-americana. Coisas que estão ali perdidas ali nesse tanto de fonograma que é dito hoje, turbilhão de música que o mercado da música tá. Ele ainda vem tirando uns pontos ali nesse, tá ligado? Da cultura e posta ali no perfil dele. É interessante demais o perfil dele. Quando um dia eu vi no Instagram um jovenzinho tocando uma música minha. Poucas pessoas sabem que eu sou compositora também, quer dizer, eu sou letrista. E eu fiz letras para músicas
com o pai do meu filho, há décadas atrás. E essas músicas meio caíram no esquecimento, porque eu sou atriz, cantora, empresária. Então, assim, a minha vida tem muitas solicitações e tal. E ah, ficou meio no esquecimento a questão da compositora. De repente eu vejo no Instagram um jovenzinho tocando uma música minha. Aí eu perguntei, puxa, você é tão jovem, como é que você conhece essa música? Aí abriu-se uma caixa de Pandora. O Jam fez uma pesquisa, ele me contou que, que fez essa pesquisa, que conhece tudo sobre o Ansel, e eu fiquei assim, sabe, e foi incrível, porque foi um flashback para mim, muito importante. Em suma, esse trabalho que ele está fazendo, um dia vocês vão ver. Vocês que trabalham com comunicação, com arte, cultura, vocês vão ver, porque é uma curadoria assim, que não tem preço. Vocês vão ver em que isso vai dar. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe outro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe outro querer. Mais esplêndida raça sobre a qual o sol jamais brilhou. Farei divinas terras magnéticas com amor de camarada, com amor de toda a vida, de